Olá, irmãos, que bom estar com vocês novamente nesses vídeos onde nós estamos meditando em Efésios capítulo 6. No último vídeo nós falamos, não é, sobre o fato de estarmos numa batalha, de não ser algo que possamos ou não optar se vamos ou não participar dessa batalha, mas aquilo que estamos vivendo é realmente uma luta. E a luta mais importante do mundo, que é a luta pela alma dos homens, pela minha, pela sua alma. E desde o dia que cremos em Cristo, nós definimos em qual lado desta batalha nós estaríamos. Estamos ao lado do bom Salvador. Mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, eles não têm escolha. Eles também participam dessa batalha. Eles estão no outro lado dessa luta, infelizmente. Mas, pela graça de Deus, muitos deles podem ser trazidos ainda ao reino da luz e ao lado de Jesus Cristo nessa batalha contra o reino das trevas. Eu vou relembrar o que Efésios 6, 10 a 13 nos ensina. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ontem nós falamos disso, que nós somos chamados à batalha, somos chamados a lutar, uma vez que estamos ao lado de Jesus Cristo. E há aqui duas questões importantíssimas que eu disse a vocês no último vídeo, de que nós temos um chamado a nos fortalecermos no Senhor e um chamado a tomarmos sobre nós toda a armadura de Deus. E enquanto eu tomo o meu chá hoje, eu quero falar a vocês sobre esse verso número 10. Gostoso demais. Hoje o meu chá é de maçã com abacaxi, com cravo e canela. Muito gostoso. Se você gosta de chá, eu creio que você vai concordar comigo. Então, eu quero hoje, falando principalmente do verso 10, revesti-vos do Senhor, da força do seu poder, traçar algumas questões para nós, sobre essa estratégia de Deus nesta batalha a qual fomos chamados. Primeiro eu desejo fazer um levantamento, vamos dizer assim, uma explanação sobre como eu tenho visto as pessoas tomarem parte nessa batalha. Igrejas, crentes, quais são as estratégias que este povo tem tomado nessa batalha a qual nós somos chamados. Eu vou listar aqui algumas formas e você procure entender como isso se aplica no nosso mundo nesses dias. Infelizmente, irmãos, muitos têm procurado lutar essa batalha através daquilo que eu chamo de misticismo. O que é misticismo? É a transmissão de poder ou de segurança através de rituais ou de objetos. Ou seja, a transmissão de um poder místico através de um ritual, através de algum objeto ungido ou de qualquer forma feito assim, não é? Eu creio que muito dessa prática que é vista no meio dos evangélicos, ela é retirada do espiritismo e um bom tanto do catolicismo. Você que já conviveu de alguma forma com o espiritismo, você pode recordar-se que uma das expressões muito usadas nas religiões africanas, de matriz africana, trazidos para o Brasil, é aquela expressão corpo fechado, ou seja, onde nenhum mal lhe toca, ou mesmo, vindo também do catolicismo, o uso de amuletos, vai desde o pé, vamos dizer, de um coelho, não é? O pé de coelho, a ruda e tantas coisas que as pessoas usam. Isso foi, de certa forma, trazido para o evangelicalismo e igrejas passaram a usar desses amuletos e desses rituais místicos para então obter vitória nessa batalha espiritual. Mas não somente isso, é bem conhecido também o uso do legalismo nessa luta. E uma das coisas mais conhecidas dentro desse legalismo, ou seja,
o poder das próprias obras para conseguir vitória contra o reino das trevas, foi aquilo que nós chamamos de monasticismo, ou seja, para vencer o pecado e para vencer Satanás, as pessoas se retiravam deste mundo, se tornavam enclausuradas a fim de obter vitória. E isso não terminou apenas nisso, mas se você observa, por exemplo, o jejum e penitências também são usadas de forma legalista nesse sentido, para obter vitória contra o reino das trevas. Uma outra forma que eu chamo de gnosticismo, ou seja, a busca pelo conhecimento, as pessoas acham que elas podem vencer essa batalha espiritual através de um conhecimento exclusivo, uma filosofia secreta. Então há aqueles que até mesmo procuram na palavra de Deus um código secreto onde eles vão obter poder para vencer o reino das trevas. Outros ainda tentam vencer essa batalha através daquilo que eu chamo de moralismo. Sabe o que é isso? É você entender que se você copiar as ações de Jesus Cristo, você obterá vitória como a dele. Então tudo aqui entraria no fato de nós seguirmos o exemplo de Cristo e então nós teríamos vitória, como se Jesus tivesse vindo a este mundo unicamente para nos dar um exemplo, não é? E aquilo que vejo muito também, que eu chamo de espiritualismo, ou seja, muitos se consideram tão espirituais que eles não precisam tomar lugar nessa batalha. Eles estão num nível espiritual tão elevado, eles são tão perfeitos nisto, que eles não precisam, por exemplo, entender aquilo que 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E aquilo que Efésios 4, 29 diz, não deis lugar ao diabo. Há pessoas que se consideram tão espirituais que Satanás não tem nenhuma influência sobre eles. Eu creio que todas estas questões limitam nos mesmos erros. Todas essas propostas, elas levam em conta um poder místico, colocado ao nosso dispor ou em nós, capaz de vencer esse mal. E aqui eu creio que há um fato que coloca por terra todas essas estratégias. Todos nós, pecadores, somos completamente indefesos diante do poder de Satanás. Quando nós falamos do poder de Satanás, nós estamos falando do ser mais poderoso abaixo de Deus, diante de quem qualquer um de nós se torna uma presa fácil. O seu poder invisível e espiritual, o poder satânico do reino das trevas não pode ser reconhecido pelas nossas faculdades humanas. A sua sabedoria, ou seja, a sabedoria de Lúcifer, ela é muito, mas muito superior à nossa sabedoria humana. E além de tudo, nós estamos no reino de Satanás, cercados pelos servos de Satanás. Então não será nessa condição que nós vamos vencer Satanás pelo nosso próprio poder. Nenhum poder místico, nenhum poder moral, nenhum poder gnóstico, nenhum poder espiritualista, nem rituais, nem amuletos são capazes de vencer o poder satânico, o poder do reino das trevas. Então a maior fraqueza do cristão é considerar-se capaz de por si só, pelas suas próprias forças, vencer o reino das trevas. E é por isso que então nós encontramos Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta é a ordem que é dada a nós crentes. E essa ordem, ela é muito clara. Aonde buscamos poder, aonde nos fortalecemos, de onde vem o poder para vencermos o reino das trevas. Então, já lhes disse, não vem de nós mesmos, nem de nada que nós sejamos capazes de fazer. Mas aqui, na carta aos Efésios, Paulo já falou desse poder. Ele já nos transmitiu
o ensinamento de como esse poder é colocado em nosso favor e por qual poder nós vencemos então o poder do reino das trevas. Se você pode abrir comigo a sua Bíblia, volte ao capítulo 1 desta carta aos Efésios. Observe o que diz a partir do verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e majestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo diz coisas extraordinárias aqui, e a primeira delas está nesse verso 19, quando ele diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Ele está dizendo este extraordinário poder que foi colocado sobre nós. Do que Paulo está tratando aqui? Sobre o poder extraordinário, o poder de Deus, que foi colocado sobre nós e em nosso favor a partir do momento que cremos em Jesus Cristo. Existe um poder simplesmente inigualável, imensurável, não há como medir o poder de Deus. Ele é simplesmente extraordinário, ele é simplesmente maior do que tudo que possamos imaginar. E esse sobreexcelente poder foi colocado sobre a minha vida e sobre a sua vida no dia em que nós cremos em Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele tem um intento a respeito de mim e de você que cremos em Jesus Cristo. Ele quer nos transformar à imagem desse Jesus, à imagem do seu Filho. E para que então esse intento seja cumprido, Deus colocou em jogo, Deus colocou nesta batalha todo o seu poder para garantir que isto acontecerá, para garantir que eu e você seremos apresentados diante dele, justificados, glorificados, sem mácula nenhuma, feitos à semelhança de Jesus Cristo, seu Filho. E Deus colocou então o seu poder para que isso realmente aconteça. Então, irmãos, a primeira grande notícia que Paulo nos dá é que o poder de Deus está a nosso favor. O poder de Deus foi colocado sobre nós. E esse poder é simplesmente imensurável. Nada pode ser comparado a ele. Esse poder é simplesmente intransponível, ninguém pode vencê-lo. E esse sobreexcelente poder está sobre a minha e a sua vida. Ele ainda diz no verso 20 que ele manifestou esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. A maior demonstração desse poder, a maior demonstração do poder de Deus em todos os tempos foi ressuscitar seu Filho dentre os mortos. Ou seja, nem a morte, nem Satanás, nem o poder das trevas foram capazes de segurar Jesus Cristo de forma que ele não pudesse ser ressurreto. A maior demonstração do poder de Deus em todo o tempo foi trazer Jesus Cristo à vida. E é exatamente essa maior demonstração de poder, esse mesmo poder demonstrado aí, que é colocado ao meu e ao seu favor. Ou seja, o poder que Deus colocou sobre nós é o mesmo que ele usou para ressuscitar Jesus Cristo. Sabe, se Satanás pudesse, ele não permitiria a ressurreição de Jesus Cristo. Se ele pudesse segurar Jesus Cristo no abismo, se ele pudesse segurar Jesus Cristo na morte, ele não permitiria que o Filho de Deus fosse novamente trazido à vida, mas Satanás não pôde impedir isso. Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Isso significa que se ele não pôde impedir a ressurreição de Cristo, ele também não tem poder para impedir a nossa completa salvação. A ressurreição de Cristo é a demonstração que não há nada maior do que o poder de Deus. Então, para confirmar isso, ele diz no verso 21,
acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século futuro. Ou seja, o reino das trevas não tem poder para sobrepujar o poder de Deus. Eu vou aqui lhe dar um exemplo disso. Você creu em Jesus Cristo, você entregou a sua vida a Ele, você é um salvo por Cristo Jesus. A questão que Satanás mais deseja é te tirar desse mundo, tirar a sua vida. Você é um atrapalho aos seus planos aqui na terra. Você é um atrapalho, um impedimento ao plano de Satanás neste mundo. Então, por que Satanás não lhe tira da frente dos seus planos? Por que Satanás não tira a sua vida, lhe mata, para que ele possa concretizar os seus planos? A razão é simples. Ele não tem poder para vencer o poder que está sobre você. Ele não consegue sobrepujar o poder de Deus que te guarda. Ele não tem forças que possam igualar-se ou sobrepujar o poder de Deus que te preserva. A única razão de você estar vivo no terreno do inimigo, vivendo ao lado dos seus servos, é que Satanás não tem poder para vencer o poder de Deus. Então, irmãos, quando Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele diz, não tenham medo. Está sobre vós o maior poder desse universo. Um poder que não pode ser medido, um poder que não pode ser comparado, um poder que não pode ser sobrepujado e que Paulo diz claramente em Efésios 1,19, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Então não há nada maior do que o poder de Deus. É nele que buscamos forças. Ele já nos foi dado. Deus não precisa ser convencido a lançar esse poder sobre nós. Ele já nos deu em Jesus Cristo. Não há nada que possamos fazer a não ser confiar nesse poder. Já nos foi concedido, já nos foi dado. Então esse poder nos traz o quê? Grande confiança e paz na luta em que fomos chamados. Observe aquilo que Mateus, capítulo de número 10, a partir do verso 28 diz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Você está numa batalha e o poder mais extraordinário do universo foi colocado sobre você. Nós não tememos o reino das trevas. O máximo que Satanás pode fazer é tirar-nos momentaneamente desta vida. E Paulo diz que se ele fizer isso, para nós ainda é melhor, nós já estaremos com o Senhor. Nós temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Simplesmente Satanás não tem o poder de fazer absolutamente nada contra nós. Então o que você teme? Você já entendeu que o mais extraordinário poder do universo foi colocado sobre você? Então, descanse. Simplesmente descanse no Senhor. No próximo vídeo, nós vamos olhar para o verso 12 e entendermos contra quem lutamos. Mas, até lá, simplesmente descanse no poder de Deus.